Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Esse podcast nós falaremos sobre taxonomia e classificação biológica, mostrando um pouco os conceitos de cada um desses grupos e mostrando também para vocês a questão de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie e também no final aquela parte de árvores filogenéticas. Começando esse assunto, taxonomia é basicamente o trabalho de dar nome e descrever espécies. Isso é um hábito muito antigo do ser humano, uma necessidade muito antiga de classificar e de dar nome para as coisas. E depois isso acabou virando uma ciência, pois estabeleceu-se regras sobre essa ciência de dar nome aos seres vivos. Então tem alguns critérios que devem ser seguidos e nós vamos falar neste podcast. Sistemática é uma outra denominação. É quando a taxonomia, que é o ato de dar nome, de descrever espécies, leva em consideração as referências ou relações evolutivas, que nós chamamos de filogenia. Então, não basta só dar nomes, classificar, descrever, porque somente pela taxonomia seria muito fácil você, por exemplo, confundir ou classificar erradamente um golfinho e um tubarão no mesmo grupo, pois eles têm semelhanças entre si. O corpo desses animais são semelhantes, o hábito de vida desses animais são semelhantes, ambos são carnívoros. Então, seria muito simples ou muito fácil associar golfinhos e tubarões como sendo o mesmo grupo. Isso somente pela taxonomia. A sistemática vai levar em consideração que um é mamífero e o outro é um peixe, então existe uma relação diferente de parentesco entre eles. Antigamente, o sistema de classificação usado era o sistema artificial, que não considerava o parentesco evolutivo, não considerava uma sistemática. Então, por exemplo, eu poderia, pelo sistema de classificação artificial, criar um grupo relacionando animais aquáticos. Então, todos os animais que vivessem na água estariam dentro do mesmo grupo de animais aquáticos. Então, teriam peixes, teriam crustáceos, nós teríamos mamíferos, nós teríamos répteis, tudo dentro do mesmo grupo de maneira artificial. Ou animais voadores, ou animais venenosos, que são classificações que não levam parentesco evolutivo em consideração. Já o sistema natural, ele envolve muito mais a relação evolutiva de parentesco do que de semelhança. Então, existem essas relações. Eu posso afirmar, no caso, que um homem, um ser humano, é mais próximo de um golfinho, tá? Do que o golfinho do tubarão, como eu acabei de citar o exemplo. É meio que ilógico, se você for pensar apenas por forma do corpo, por hábito de vida, relacionar que o ser humano é mais próximo, é mais aparentado com o golfinho do que o golfinho com o tubarão. Mas, pelo processo ou pelo sistema de classificação natural, é isso que acontece, tá? Linneu foi um dos grandes nomes da taxonomia no passado, que viveu de 1707 a 1778, na Suécia, ele é um sueco, tá? E ele estabeleceu basicamente esses critérios de classificação, tanto nas categorias taxonômicas quanto na nomenclatura binominal. Então, hoje, sabe-se que o sistema de classificação é composto de várias categorias, várias pastas, onde nós podemos dividir esses seres vivos. Uma sigla, um macete, uma sigla bem famosa que ajuda bastante isso é o Reficofage. Reficofage, onde o Re significa reino, o Fi significa filo, o C é de classe, o O é de ordem, o F ou Fá é de família, o G é de gênero e o E é de espécie. Nesta ordem, do mais amplo para o mais específico, do reino, do filo, da classe, da ordem, da família, do gênero e da espécie. Nesse caso, a espécie seria a única pastinha onde estaria uma única espécie ali dentro. Claro que depois nós temos subespécies, nós temos raças, tribos, que seriam classificações menores. E sempre entre uma e outra, taxonomicamente pode existir subdivisões. Então eu posso ter uma superfamília, que seria uma classificação entre ordem e família. Eu posso ter uma subfamília, que é entre família e gênero. São classificações menores que para o ensino médio a gente não vai dar tanta importância assim, tá bom? Uma coisa interessante para a gente lembrar é sobre as regras de nomenclatura binominal. São
várias regras, tá? Várias. Eu vou citar aqui basicamente 4 delas que são as principais cobradas no ensino médio. Não estou fazendo esse podcast para um especialista em taxonomia, ok? Mas sim para alunos de ensino médio ou cursinho que estão visando aprovação no vestibular. Então, por isso eu vou citar apenas 4 regras de nomenclatura binominal. A primeira delas, todo mundo sabe, o nome da espécie tem que ser duplo, por isso binominal. E em latim, porque é uma língua morta e por isso não tem perigo de sofrer alterações ao longo do tempo, tá? A segunda regra é que o nome deve estar destacado do texto em que está inserido, através de, basicamente, 3 formas. Ou em negrito, ou em itálico, ou grifado ou sublinhado. Que fique bem claro. Quando esse texto vai ser digitado num computador, por exemplo, num paper, né, num artigo científico, é mais comum utilizar o itálico. Porém, isso vai das regras da revista, tá, que a publicação vai ser inserida. Quando a gente usa escrita manual, né, numa prova, por exemplo, de segunda fase, uma prova discursiva, dê preferência para o sublinhado, que é muito mais simples, muito mais fácil de você executar isso à mão, tá? Esqueça o negrito. À mão, por favor, esqueça o negrito. Itálico também. À mão, escreva sublinhado. Se for digitado, prefiro o itálico, ok? Mas o negrito também é uma possibilidade. Terceira regra. Primeira palavra do nome tem a letra inicial maiúscula. Isso não muda, ok? E a primeira palavra do nome sempre representará o gênero da categoria da taxonômica. A quarta regra, a segunda palavra do nome com a inicial minúscula. Na maioria dos casos, a segunda palavra do nome tem a inicial minúscula, com exceção quando este nome for referência a um nome próprio, como, por exemplo, Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas. Trypanosoma é o gênero, tem o T maiúsculo. E cruzi é uma referência a Oswaldo Cruz, então é um nome próprio. Então, nesse caso, ele também poderia ter a letra inicial maiúscula. Só que também ele pode ter a letra inicial minúscula. Não tem problema escrever cruzi com letra minúscula. Neste caso, como vocês não vão obrigatoriamente saber a origem de todos os nomes, é muito simples. Escreva a primeira letra maiúscula do nome, tá, do gênero, e a inicial minúscula do segundo nome, que não é a espécie, é o epíteto específico, ou seja, é um nome, é um adjetivo que caracteriza o gênero. Por exemplo, Panthera onca. Panthera, P maiúsculo, é o gênero. Onca, relacionado a pantera, é o epíteto específico, é um nome que caracteriza a pantera. Panthera onca é a espécie, somente onca é o epíteto específico, tá? É a mesma coisa que a gente falar de prato raso e prato fundo, é uma expressão. Se eu disser só prato, você entende, porque é um nome que já caracteriza um objeto. Se eu disser raso ou fundo, são adjetivos que caracterizam um prato. Então, eles não fazem sentido sozinho. Então, só raso, só fundo não faz sentido sozinho. Por isso que a nomenclatura binominal, ou você manda os dois nomes juntos, ou você manda só o primeiro nome, que é o gênero. O segundo nome não faz sentido sozinho, não se esqueça disso. Beleza? São as 4 regrinhas da nomenclatura. Existe ainda a classificação de subespécie ou raças, que é uma categoria abaixo de espécie, utilizado para seres que ainda podem se reproduzir naturalmente, mas que apresentam diferenças acumuladas no processo evolutivo. Exemplo que eu dei na aula foi da cascavel. A cascavel tem 2 subespécies, quer dizer, pode ter mais, eu citei exemplo de 2, que é a Crotalus duriçus terríficus e a Crotalus duriçus cascavela. Crotalus é o gênero, duriçus é o nome que caracteriza Crotalus. Então, a espécie da cascavel é Crotalus duriçus, para as 2, porque elas são da mesma espécie. Mas como elas podem habitar locais diferentes, são isoladas geograficamente, tem algumas diferenças físicas, né, mancha nas escamas, alguma coisa do tipo, elas receberam mais uma classificação, que seria uma subespécie ou raça, terríficos e cascavela. Se elas se encontram no mesmo ambiente,
elas se reproduzem. Por isso que elas são da mesma espécie. Mas como elas estão isoladas em alguns locais da América, a gente tem cascavel desde lá da América do Norte até a América do Sul, tá? Então ela é bem distribuída no nosso continente, porém, né, a da América do Norte não vai se reproduzir com a da América do Sul por questões óbvias, elas podem ser classificadas em subespécies ou raças. A partir do momento que esse isolamento, essas diferenças se acumularem a tal ponto que elas não derem conta mais de se reproduzir, aí elas não são mais subespécie ou raça, elas passam a ser espécies. Aí acabou de ocorrer um processo de especiação, tá? Eu fiz a comparação ali. Crotalos duríceos terríficos, como se fosse um prato raso de porcelana. Então acrescentei mais uma característica ali no nosso prato raso, o material que ele é feito. Crotalos duríceos cascavela, eu comparei com um prato raso de vidro. Tá? Os dois são rasos, mas o material é diferente. As duas cobras são cascavéis, mas tem pequenas diferenças ali que as classificam como raça ou subespécie. Sobre família, é importante lembrar que o taxon família tem um sufixo padrão. Nos animais, ele sempre vai terminar com IDAE, IDAE. Ou nas plantas ACEAE, ACAE, nas plantas. Exemplo, a família dos felinos, ela é a Felidae, Felidius, Felidae, ok? É assim que se lê a escrita. Não sei se a pronúncia é essa, é Felide, mas como já comentei, no seu vestibular não vai ter prova oral, ainda bem. Então, leia do jeito que você escreve para não errar. Felidae. Enquanto que nas plantas, a família da rosa, por exemplo, é as Rosaceae. Rosaceae é a família da rosa. Então, basicamente é isso, é o que vai te perguntar qual é a terminação da família para animal, da família para planta, e Dae para animais, Aceae para planta. Nos animais, a gente usa a classificação abaixo de reino como filo. Reino, filo, classe. Nas plantas, nós utilizamos esse filo se transforma em divisão. Divisão das briófitas, divisão das pteridófitas, tá? É claro que isso não é um erro fatal, tá? Mas é importante observar essa característica aí se uma questão de vestibular pedir essa informação para você. Tudo bem? Temos ainda, gente, uma classificação acima de reinos, tá? A classificação dos reinos, só para lembrar vocês, ela começou com Linneu, né, que eu falei que é o pai da taxonomia. O Linneu, ele dividiu os seres vivos em reino animal e reino plante. Reino animal e reino plante. Para Linneu existia somente animais e plantas no planeta. Tá? Tudo que se conhecia de seres vivos ou era animal ou era planta. Haeckel, alguns anos depois, introduziu os protistas. Com o advento do microscópio, né, e a descoberta, por exemplo, dos protozoários, dos seres microscópicos unicelulares, acabou se levantando essa possibilidade. E esse bichinho aqui que está se mexendo no microscópio, ele é um animal, ele é uma planta? E a partir desses estudos ficou estabelecido um novo reino, que é o protista, que teria sido o terceiro na ordem. Copland, ele criou o reino Monera, um reino exclusivo para as bactérias, que antes também estavam em protista, mas depois a diferença foi descoberta que protistas tinham núcleo e bactérias não tinham, nada mais justo que criar um reino exclusivo para as bactérias, que é o Monera, que seria o quarto reino. Whittaker, ele criou, além do Monera, o reino Fungi, que anteriormente era colocado dentro de plantas, e obviamente fungo não é planta, muito menos animal, e aí criou-se, né, houve a necessidade de criar um reino somente para fungos. Margulis e Schwartz, foi uma das últimas mudanças ali, retiraram as algas, tá? Todas as algas do reino plant e colocaram em protista ou protoctista, tá? Sendo assim, reino animal pertence, né, exclusivamente aos animais multicelulares, iniciando com poríferos. O reino plant inclui as plantas multicelulares, né, plantas terrestres, iniciando com briófitas. O protista ou protoctista inclui todos aqueles seres que a gente não tem certeza de onde estão, então a gente coloca lá. Então, protozoários, que são unicelulares heterotróficos, algas, que podem ser unicelulares ou pluricelulares, porém todas autotróficas. Monera, todos os procariontes, como eubactérias e cianobactérias. E fungi, todos os fungos uni- e pluricelulares, que são classificados como fungos. Ok?
A visão geral, então, dos 5 reinos, segundo a classificação atual. Monera inclui aqueles seres unicelulares, procariontes, como, por exemplo, bactérias e cianobactérias, que podem ser autótrofos ou heterótrofos. O fungi, inclui seres unicelulares ou multicelulares, todos heterótrofos por absorção, não existe fungos autótrofos. O reino protoctista é aquele mais amplo, né, com mais diferenças, unicelulares, que podem ser eucariontes, todos são eucariontes, autótrofos, no caso das algas, heterótrofos, e temos ainda as algas multicelulares, também estão incluídas em protoctista. As plantas multicelulares e autótrofos, e os animais multicelulares e heterótrofos, estes por ingestão, diferente dos fungos. O USE, mais recentemente, criou um termo acima de reino, como eu já comentei, que são os domínios, pela necessidade de colocar um grupo de procariontes chamados de árqueas dentro do seu devido lugar. As árqueas têm em comum com bactérias serem procariontes, mas elas têm muitas coisas diferentes das bactérias, como o material que produz ali a sua parede celular é diferente das bactérias. Bactéria é peptídeo-glicano, as árqueas têm polissacarídeos. Além disso, as árqueas apresentam um modo de transcrição e tradução dos seus genes mais semelhante aos eucariontes do que propriamente as bactérias. Então, houve a necessidade de tirar essas árqueas das bactérias, do reino Monera, e colocar em algo não dentro de eucarionte, mas também não dentro de Monera, então criou-se um reino acima disso. Então nós temos 3 reinos. O reino bactéria, que inclui, o domínio, tá? O domínio bactéria, que inclui o reino Monera. O domínio árquea, que não inclui reino nenhum, somente as árqueas ali dentro. E o domínio eucária, que inclui todos os outros 4 reinos. Inclui os protistas, os fungos, as plantas e os animais. As árqueas são mais próximos dos eucariontes do que propriamente das bactérias. Nós veremos isso na aula sobre procariontes, ok? Para fechar esse assunto, vamos falar um pouco sobre cladogênese, anagênese e as árvores filogenéticas. Cladogênese é o conjunto de processos que promovem a especiação, isso é, a separação de uma população em 2 e, subsequentemente, a formação de novas espécies. Sempre numa árvore filogenética, quando houver uma separação, uma bifurcação, um ancestral comum, tá? E grupos se divergindo dele, houve uma cladogênese, houve uma separação espacial dessas espécies. Clado é isso, ramo, separar, cladogênese, bifurcação, ok? Anagênese corresponde ao acúmulo de mudanças de uma população que sofre ao longo do tempo, originando uma espécie, sem que haja separação de populações. A anagênese está acontecendo o tempo todo. São as mudanças que as espécies vão acumulando ao longo do tempo, não necessariamente na presença de uma cladogênese. Então, eu posso ter uma população em anagênese, em algum momento uma cladogênese que divide essa população em dois grupos, e a partir daí, cada grupo isolado passa a ter sua própria anagênese, ou seja, suas próprias mudanças exclusivas que vão se acumulando e podem promover a origem de novas espécies. Tudo bem? Quanto à classificação ao ancestral. Grupo monofilético, parafilético, polifilético. O grupo monofilético é um grupo que inclui todos os descendentes de um mesmo ancestral. Então, numa árvore filogenética, quando você escolher um ancestral e desse ancestral vão se derivar alguns grupos, só vou considerar monofilético se você incluir todos os descendentes deste ancestral. O exemplo que eu dei na aula foi de uma árvore ABC, onde eu tinha 2 ancestrais, 2 nós. O primeiro nó, que era o nó mais antigo, dele se derivavam o A, o B e o C. Então, se eu usar esse primeiro nó mais antigo como referência, A, B, C são considerados monofiléticos em relação a esse primeiro ancestral. Depois nós tínhamos mais adiante um outro ancestral, um outro nó, do qual surgiam B e C exclusivamente. O A ficou para trás. Então, eu poderia falar que B e C são monofiléticos relacionados a esse segundo ancestral. O A ficou de fora. Mas isso não quer dizer que eles sejam parafiléticos, porque B e C compartilham um ancestral mais íntimo, mais próximo.
Quando que esse grupo seria parafilético? Se eu simplesmente colocasse A e B e deixasse o C de fora. Porque a relação entre A e C, por exemplo, ou A e B, é o primeiro ancestral. Então, se eu estou colocando A e B na história, eu estou deixando o C de fora, que também tem o mesmo ancestral que A e B compartilham. Então, o grupo A e B deixando o C de fora é parafilético. O grupo A e C deixando o B de fora seria parafilético também. Tá? Nesse caso, não teria grupo monofilético. O próximo seria o grupo parafilético, grupo que não inclui todos os descendentes de um ancestral comum. Aí tem uma árvore um pouco mais complexa, com A, B, C, D, onde eu tenho 3 ancestrais. O primeiro lá embaixo, sempre o mais inferior, o mais de baixo, mais próximo à base, é o mais antigo. Esse primeiro nó, ele inclui todos os descendentes. Então, eu poderia sim dizer que A, B, C, D são monofiléticos, porque eles têm o primeiro nó, o mais abaixo, como a referência. Se eu for para a esquerda, eu vou encontrar um segundo nó, que deste nó se derivam A e B. A e B são monofiléticos em relação a esse segundo nó. Indo para a direita, eu encontro um terceiro nó, que é um ancestral comum para C e D. Então, C e D são monofiléticos em relação a esse terceiro nó. Qualquer coisa diferente disso é parafilético. Se eu colocar, por exemplo, B e C, eu estou me referindo ao primeiro nó, o mais inferior, que também participam A e D. Então, estou deixando o A e D de fora. Então, nesse caso, B e C é parafilético. ABC é parafilético, porque eu deixei o D de fora. BCD é parafilético, porque eu deixei o A de fora. A e D são parafiléticos, porque eu deixei B e C de fora. Quem seria monofilético? A, B, C, D é monofilético em relação ao primeiro ancestral. A e B é monofilético em relação ao segundo nó da esquerda. E D e C é monofilético em relação ao terceiro nó da direita. Tudo bem? E para encerrar, grupos polifiléticos são aqueles que não consideram a ancestralidade. Eu tenho grupos que são colocados aleatoriamente por algumas características. Por exemplo, quando eu falo de protista, protista é um grupo polifilético, porque ele tem várias origens ali dentro, mas eles estão agrupados de alguma maneira por uma comodidade, um interesse. Quando eu digo seres fotossintetizantes, se eu colocar todos os seres fotossintetizantes nesse grupo, com certeza é polifilético, porque eu vou ter planta, eu vou ter alga, eu vou ter bactéria. Tá? Animais voadores, como eu falei lá naquela classificação artificial. Animais voadores eu vou ter morcego, vou ter libélula, vou ter abelha, eu vou ter águia, que são animais completamente diferentes. Eles estão incluídos ali por conveniência. Então, isso é um grupo polifilético. Tudo bem, gente? Então é isso. Desse jeito, encerro a nossa aula de taxonomia, o nosso podcast de taxonomia para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, tá? Compartilhem com os colegas e vamos para o próximo. E até mais. Tchau, tchau, gente!